tá com a TV Pé no Verde. E hoje a gente tem mais uma vez mais 2 convidados especiais. E agora tá em família, comemorando o Dia dos Pais, né, Ciclopé? Né? Boa noite pra galera que tá acompanhando. Mestre, boa noite. Obrigado por esse carinho. Papai, obrigado aí, um prazer te conhecer. Velho, como sempre estamos aqui e a gente tá com ele, o homem, a enciclopédia, o velho Peterson, nesse projeto, né, que é essa resenha aqui toda segunda-feira. E o bordão é: eu não volto mais pra Bahia. Peterson, dá uma boa noite pra galera aí, já estamos chegando aí. Mais uma segunda-feira e mais uma segunda-feira só com fera aqui, né? Agradecer muito. Uma negociação ali difícil com ele, eu tive que ter uns... O passe dos caras é complicado, né, velho? Agradecer o Rodrigo aí, né, que fez o intermédio, que era... E a gente já vinha falando de trazer o seu pai, aí eu fui ver sua história também, né? Falei assim, então, é um prazer, tá? De ter aqui, mas César é demais mesmo, tá? O Júnior também, né? Então, assim, nosso objetivo aqui é sempre falar sobre a bola, falar sobre o Uberlândia. E a coisa que a gente mais tem feito aqui é resgatar o valor da história do Uberlândia, já que está sendo construída uma nova história, né? E você faz parte dessa história. Obrigado aí vocês dois por ter aceitado o convite e a casa de vocês. Eu falo, esses dias o pessoal falou assim, a gente podia fazer em outro lugar esse programa. Eu falei, não dá, gente. A energia do Juca Ribeiro, principalmente para quem jogou aqui, é diferente, né? Por mais que tenha um mercado ali, mas a energia está aqui. Então sejam bem-vindos, uma boa noite para vocês aí, que seja bem abençoado essa segunda-feira esse programa. Com certeza. Eu, primeiramente, agradecer, né, o convite, principalmente trazer meu filho. E isso traz para mim uma emoção muito grande. Eu já falei com o Rincon umas 3, 4 vezes. Eu vou na segunda, mas sempre não dava certo. E hoje deu certo e outra, para mim, tá aqui dentro. Aqui me traz lembranças muito boas. Entendeu? É isso que você está fazendo, resgatar a história do Uberlândia, onde começou. Eu espero que seja uma noite muito feliz. Com certeza, aqui à disposição sempre para você. Memórias hoje é uma lenda, né? Mário Moisés é uma lenda, né? Velho, aí também você já colocou o outro também, né? Isso aí, Deus das antigas, igual ele falou. Uberlândia, se tiver 6 mil torcedores, quem do povo fala? Marão César, Maurinho, rapaz, quando fala de novo, vamos trazer os caras das antigas, eu a tarde toda no YouTube já assistindo, né? Já trouxe o filho dele. E já trouxe um homem também, que eu não tive a oportunidade de conhecer você. Obrigado por esse carinho aí, obrigado por estar no nosso projeto aqui, falar de bola e falar do Uberlândia. Eu não volto mais para a Bahia, agora eu sou berlandense, tamo junto. E é meu xará também, viu, homem? Júnior também. Só que ninguém me conhece como Júnior. Rincon da Bahia. Júnior, boa noite, irmão. Boa noite. É uma lenda, porque esses jogadores aí, o Uberlândia nunca esquece deles. Nunca esquece, tá eternizado. Principalmente, vem na cabeça, né? Na época deles, o meu irmão também, amigo deles aí, né? E hoje até surpresa, ainda bem trazer o filho deles, né? Mas eu vou até dar a palavra para ele, porque quando eu falei com ele, ele falou assim, não, eu vou levar meu pai. Eu falei, não, eu quero que os dois vão. Eu falei com ele, eu quero que os dois venham. Seja bem-vindo também, meu querido. Obrigado, pessoal. Boa noite, né? Boa noite, pessoal aí que está assistindo. É uma oportunidade incrível, né? Estar aqui, falar um pouco da carreira do futebol minha, do meu pai. Essa oportunidade de estar do lado dele, de contar um pouco aí das histórias do futebol, falar do Bernardo Sport Clube, da base do Bernardo Sport Clube. Então, é algo muito valioso. Então, agradeço a oportunidade. Que seja uma resenha ótima para todos nós. Sempre que eu perguntar, eu vou tentar ouvir a resposta dos dois. Mas, gente, geralmente eu planejo esse trem aqui, mas chega na hora. Chega na hora. Vai com os outros caminhos. Deu catar um gol que ninguém olha roteiro, ninguém olha nada. Assim que é bom. Mas eu queria saber, aqui a gente, você está no, vamos por exemplo, para quem ama o Uberlândia, para a gente é um lugar sagrado do Carribeiro. A gente sabe disso, né? Quantos jogadores nasceram aqui? Quando você passa aqui na porta, ou está aqui, qual que é a primeira lembrança que vocês têm? A nossa criação aqui, primeiro, né? E o que nós fizemos aqui de bola. Nós plantamos
uma sementinha no Uberlândia Esporte. Maurinho, Vivinho, Maicon César, Batista, Geraldo Toro, Sergão, Geraldo Toro, um pessoal vitorioso pelo Uberlândia Esporte. E hoje estar aqui com vocês aqui, para mim, resgata o quê? Aquela torcida fanática do Uberlândia. E hoje nós estamos vivendo uma fase no Uberlândia Esporte que está buscando torcedores, está buscando uma nova etapa para conseguir galgar algo mais. Nós temos que ter confiança. Sábado, nós vamos na galera. Eu tava com nós lá, né? O Zul veio, tem até uns vídeos, tava com nós lá na galera. Eu tô até arrepiado, foi mesmo. Porque é o seguinte, eu precisava sentir o que era a torcida do Uberlândia novamente, está sendo resgatada. E vocês, acima de tudo, vocês têm feito um trabalho dentro do Uberlândia Esporte, buscando torcedores, mostrando quem é o Uberlândia Esporte. Tá bom? Isso é uma alegria muito grande. Mas Júnior, você é mais jovem. Mas você chegou a jogar aqui no Rio de Janeiro? Joguei várias vezes. Deu tapa diferente, jogador? Inclusive fui campeão aqui. Nossa, que isso, hein, velho? E é engraçado essa história de pai para filho, assim, toda vez que eu jogava aqui no Joca Ribeiro, é aquela história, o seu pai jogou muito. Tem aquele peso, né? Você é Nelinho. filho do pai. Sim, sempre existiu, mas é uma honra, né, ser filho dele e poder jogar o futebol que jogou e falou com meu pai, sempre presente aqui na arquibancada, então é algo incrível, são histórias incríveis. Eu tenho uma pergunta para você. Conta um pouquinho, porque assim, eu costumo dizer, a gente estava até falando aqui na porta, né, que a gente vê um volume de torcida que muita gente tem a percepção de estar envelhecendo, né? São poucas pessoas que ensinam, igual você ensinou com o Júnior, né, a amar, a gostar do Uberlândia Esporte. E a gente percebe o quê? Muitos jovens não conhecem a história do Uberlândia Esporte. Às vezes algumas pessoas mais velhas falam assim, nossa, como é que você conhece? Você é de 82, 84, eu gosto do Uberlândia, eu vou aprender sobre o Uberlândia. Mas como que foi seu início? O início de vocês no Uberlândia? Vocês surgiram nas bases do Uberlândia? Ou vieram de algum lugar para jogar no Uberlândia? Queria que você contasse um pouquinho, cada um pouquinho, como que foi a história de vocês com o Uberlândia Esporte como atleta. Bem, eu nasci e criado no bairro Martins, onde tinha vários jogadores que já estavam no Uberlândia Esporte, na época que o Uberlândia contratou todos os jogadores, a maioria deles daqui da cidade. Eu pegava na mão dos outros lá para vir assistir o Uberlândia. Aí sim, eu comecei a jogar numa escolinha que chamava Vasco da Gama, aqui de Uberlândia, Vasquinho, no Roosevelt. E depois foi para o Ipiranga. Eu lembro desse Ipiranga. E, consequentemente, eu vim no Juca Ribeiro aqui jogar um amistoso pelo Uberlândia Esporte. Me chamaram para jogar. E o Náutico veio jogar aqui no Campeonato Brasileiro. E o senhor Duque, um treinador antigo, muito bem falado na época, me viu jogar e falou: quantas pessoas são na sua casa? Eu falei, são 4. Meu pai, minha mãe e mais um irmão. Amanhã a passagem vai estar aqui para vocês ir embora para o Náutico. O Uberlândia ficou sabendo, eu não fui. Aí cancelou tudo e não fui. Aí quando eu comecei a vir para o Uberlândia Esporte, na época eu já estava com 16 para 17 anos. Minha mãe e meu pai teve que assinar o contrato. Em 78 eu fui só treinando, eu não vim da base do Uberlândia Esporte. Mas 78 para cá, dispensaram 4 pontos esquerda e começou a Em 78 você já foi ingressado como profissional história e como profissional. Então a minha base todinha foi criada nas categorias de base, onde a gente fala é necessário. Está sendo resgatado agora, né? Você está trazendo não só possíveis jogadores para o Uberlândia Esporte, mas como trazendo a torcida para o Uberlândia Esporte. Entendeu? Porque suponhamos que eu tenho um filho que vai estar no infantil do Uberlândia Júnior. Mas eu vou trazer minha esposa, meus filhos, minha neta, todo mundo aqui. Para você trazer a torcida de volta, vocês têm feito isso. Haja visto que cada dia que o Uberlândia joga, a torcida está aumentando. Temos que ter credibilidade, o time está ajudando. Tomara a Deus que não venha só as vitórias.
apoie o time, porque o Uberlândia precisa de apoio. Está jogando mal ali, vai, mas trabalha com o crescimento do jogador, não diminuir. Aí sim, nós vamos conseguir chegar. Eu tenho falado muitas vezes que vocês têm um papel fundamental, tá? Com a energia de vocês lá dentro do campo. Então isso vocês criam um vínculo. Aí o Maior César depois disso aí faz aqui. E aí, cara, fala um pouquinho do seu. Fala um pouquinho ali como é que você já passou pelas bases de Uberlândia, conta um pouquinho da sua história do futebol. Bom, eu como acho que todo menino novo sonhava em ser jogador de futebol, né? Então eu me lembro ali com 6 anos de idade, já começava os primeiros passos do futebol, no salão. Então, 6 anos eu lembro de disputar um campeonato de salão em Uberlândia, ganhando um troféu de revelação com 6 anos. E pra mim aquilo foi o máximo, né? Um menino com 6 anos, sonhar em ser jogador de futebol. Já ganhar o primeiro troféu do primeiro campeonato. Foi quando, não, realmente, eu acho que eu posso seguir um pouco mais disso. Eu acho que eu posso realmente. Acho que dá certo, dá Acho certo. que eu vou aceitar essa Vai dar parte aí, certo. a cobrança de ser filho do. Isso, do Maior César. Aí logo depois foi escolinha de ABB, então várias escolinhas aqui em Uberlândia. Nós tivemos uma safra muito boa aqui em Uberlândia, que era o Centro Esportivo Rodrigão. Antes de ir para o Uberlândia Esporte Clube, onde a gente, no mínimo, ali, 11 jogadores que jogavam naquele time, sem dúvida nenhuma, poderia ter sido profissional em vários times. Tanto que quando a gente estava no Rodrigão, eu recebi essa oportunidade de São Paulo, né, Futebol Clube. Eu jogava nesse Rodrigão. Então foi um período muito bom em São Paulo, tanto de crescimento pessoal quanto profissional, né? Então um menino ali de 15, 16 anos está no São Paulo Futebol Clube. Quem disse? Que é outro patamar, né? Assim, a cabeça do atleta, né? Um menino passa a ser um atleta muito cedo. Então foi uma experiência incrível. E quando voltei de São Paulo, continuei no Uberlândia Esporte Clube, treinando várias vezes com o time profissional. Foi no Uberlândia Esporte Clube que o pessoal viu e quis que a gente fosse para Portugal. Então, a gente foi lá para Lisboa, para Portugal. Nível Europa, um homem, pô. A gente passou ali por teste em Cruzeiro, em Goiás. Então foi uma carreira muito legal. A gente costuma falar assim que não virou talvez um jogador de futebol profissional por muitos anos, mas o futebol em si faz a cabeça do cara ser muito profissional. Verdade. O cara que realmente Uma quer, evolução. assim, o cara que realmente quer aquilo, que está disposto a viver aquilo, a cabeça dele muda. Então o futebol me proporciona muito. Deixa eu só dar uma pausa aqui. O Rodrigão aqui tá perguntando, vai atrasou? Eu falei, não, vai lá na live do. Vai lá no Instagram da Inferno Verde, quem consegue acessar aí. Você foi para Lisboa, ficou um tempo lá, lá? Sim, nós ficamos em Portugal, né, um tempo lá, foi quando um empresário, né, que entrou em contato lá com meu pai, me viu jogando. Mas aí nós tivemos um imprevisto, que é até bom a gente falar isso, porque o pessoal pensa que uma carreira de futebol são mil Eu queria que você segurasse, que eu sei dessa história. Eu não vamos chegar lá. Porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui, Júlio, é exatamente sobre a importância da base. E a sua história não é a primeira que eu conheço de Uberlândia. Porque às vezes a gente fica muito deslumbrado, né, com outras coisas. E nós mineiros, eu preciso dizer que você também votou muito, né? Mas seu pai fala é Goiás e Minas, né? Eu falo que o goiano e o mineiro é uma raça diferente, né? Ele não põe maldade em certas coisas, muitas vezes é enganado, né? Eu quero falar disso logo. Eu queria perguntar para vocês dois, como jogador, qual que era a característica de vocês? Que espaço do campo vocês ocupavam? Qual que era a sua maior habilidade com relação ao campo de jogo? Bem, a minha posição era ponta esquerda, camisa 11, aquele que jogava bem aberto. Eu tinha velocidade, tinha chute muito forte, fazia gol alta, pênalti, entendeu? E a minha característica era sempre jogo ofensivo. Não tinha esse negócio de estar marcando muitas coisas. O negócio era jogando pra cima. Hoje é muito mais estudado, você joga hoje, parece futebol de dama, de jogo de dama, que você vai mesmo. Bota mais dinâmico, Pra mais. trás. Então, acho que a minha característica sempre foi essa. Era muito magrinho, partia pra cima. Partia pra cima. Hoje, um exemplo disso aí,
seria aquele menino que jogou joga no São Paulo, Luiz Araújo. Não, outro. O Araújo. Joga do lado direito ali, baixo pra gol. Não. Joga no Flamengo. Então, ele partia mesmo pra cima, não tinha medo. Tomava muitas faltas, cavava muita falta também, porque lá atrás tinha nada de zagueiraço do Fernando, 2 metros de altura, que era o Moraes, era o Fernando, era Zecão, pode ir pra cima. Os caras davam liberdade, vai que não é resolve a bucha, né? Agora o Mário Antônio, ele era meia. Ganhou ou ganhou? Ah, é qualidade. Essa característica mais do... Tem aquele ditado no futebol que meu pai sempre falava, a galera lá na Bahia falava, ganhou, ou é craque, ou então pode mandar lá. Então eu imagino. Mas ainda bate um rachinho de vez em quando, como é que tá assim, em relação ao físico hoje? Não, de vez em quando o pessoal ainda chama pra brincar alguma coisa, já tive também alguns, o pessoal chamou de amador, tudo, mas realmente o gosto hoje ficou mais em prestigiar o mas de vez em quando ainda tem, né? Já tem aquela resenha, né? Sim, Quem gosta mesmo, quem sente o futebol não tem jeito, sempre tem que estar ali. Acho que o corpo chama pra É que nem eu também, eu tô só na mídia agora, não sou mais jogador, não, é na mídia. Eu já vi uma habilidade nesse cara. Agora não tem jogador ainda não. Mas é melhor ficar só na imprensa aí. Põe lá pra trás, vai dar umas pedaladas lá antes de começar o jogo, depois mas é habilidoso, sabe? Qual, para você hoje, quando você olha para o Uberlândia, o que o Uberlândia foi para vocês como atleta? O Uberlândia foi, continua sendo a minha vida. Continua sendo onde me deu uma base para que tudo que eu faço hoje foi o que eu aprendi no Uberlândia Esporte, sabe? Onde eu busquei sempre ouvir as pessoas, porque aqui no Juca Ribeiro, a arquibancada era muito perto. Se eu fizesse qualquer coisa errada, eu tava gente puxando a camisa, Tem uma resenha do negócio do Martins, você vai ver comigo. Você que não faz a coisa direito, não. Então, eu aprendi muito com o Uberlândia Esporte. E hoje eu tento trazer para minha vida, trago para minha vida essa paixão que eu tenho pelo Uberlândia, meus filhos, muita gente, meus clientes mesmo, eu trago para campo, levo, procura aquilo que eu vivi, mostrar para as pessoas hoje o que é o Uberlândia Esporte. E graças a Deus está crescendo. A sementinha está crescendo e espero que continue essa base que estão montando aí agora. Trazer muito mais jogadores para o clube, muito mais torcedores, para a gente ter alegria, renovação. Isso, essa é a palavra que... Renovação. Você fala cedo, mas para você, o que foi o Uberlândia Esporte? Eu acho que é justamente isso que meu pai falou, por ser da base, o próprio nome já diz, é a base do é onde você vai começar a construir ali a sua carreira, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acho que é muito importante isso para um menino, né? Ter essa base no Uberlândia Esporte Clube. A pessoa começa a acreditar que é possível. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito importante essa base no Uberlândia, tanto crescimento, né? Foi um crescimento muito significativo na minha vida para hoje também. Então, hoje a formação da cabeça, com certeza. A formação profissional. A base de qualquer clube ensina muita disciplina, né? E a perseverança do jogador de futebol, eu acho que é a principal coisa, a resiliência, né? Eu costumo dizer que, principalmente na fase dele, eu acho que era o mais difícil. Porque além das coisas terem mudado, né, muita gente, talvez em 78, ninguém pensava, às vezes ser jogador era ser vagabundo, né? A gente sabe, né, isso no passado. Depois, já na geração dele, não. É uma forma de ajudar a família, desenvolver, e se tornou um mercado muito... Às vezes o menino nem quer pelo pai, né? E é isso. Então, além de ter muita resiliência, e ainda tinha o fato que você era filho, da lenda, né? A comparação é inevitável. Sempre teve essa questão, mas para mim, como eu disse, era uma honra ser filho do pai da Céu. Para mim, dava mais ânimo ainda para entrar em campo. Então, é um legado que ele deixou que, para mim, foi, não.
Se eu for 1% do que ele jogou, tá ótimo. Dá até vontade de marcar um racha depois. Eu vou fazer no final do ano um racha com todos os entrevistados nessa temporada. Vamos fazer um racha para ver essa galera aí. Só lembrar uma coisa que da base aqui no Chico Ribeiro. Eu era um dos poucos jogadores profissional que ia no vestiário do Júnior, que era lá de cá, você lembra? Profissional de lá, junto a turma do Juvenil, do Júnior, o Juvenil é do outro lado, aqui mais perto aqui da Floriana. Eu era o único que ia lá, dava chuveiro, arrumava as coisas para ele, entendeu? Eu sempre procurei ajudar, inclusive agora, levei um goleiro para Sub-13 do Uberlândia. Eu tenho certeza que daqui uns dias nós vamos ter sucesso. Isso mostra, né, o pouco que a gente se conhece há alguns anos. Tive a honra de fazer a primeira entrevista quando a gente começou esse projeto há um ano atrás. Mandar até um abraço pro Edinho. Eu até chamei o Edinho, o goleiro, mano, que tava, rapaz, vamos fazer aquela resenha lá, era muito bom. Você acha que incentiva mais as escolinhas? Sim, a SAP hoje tem várias categorias, né? O apoio da FUNEL parece também. Tem uma parceria muito importante. Entendeu? Hoje você não faz nada sozinho, você tem que ter parceria. E eles estão acreditando na SAP, né? Então traz as historinhas. Eu tenho acompanhado aí, foi campeão, os meninos estão crescendo. E isso é muito importante, porque se tiver uma base forte, você vai passar a contratar menos. Entendeu? Você não vai trazer jogador de fora. É lógico que você vai trazer para dar experiência. Mas coloca os meninos daqui de Uberlândia ou de fora, que estiverem na base, forem crescendo, você vai diminuir a sua despesa. Isso é verdade. A gente para para pensar, vou falar aqui do programa. No último, eu acho que vocês são os 6 jogadores que saíram de base do Uberlândia e são jogadores que jogaram em vários times do Brasil e jogavam não eram times qualquer, eram times que eram protagonistas daquele tempo. Né? Então, porque tinha uma base muito forte, tinha uma credibilidade muito grande. Apesar de você, em 84 você já não estava aqui, né? Você já tinha. Não, eu jogava a Série A pelo Goiás. Pelo Goiás. Mas eu até pergunto muito, eu falo isso com o Maurício, eu falo assim, Maurício, você sentiu aqui no Roupés? Não. Quando ele venceu o Guarani, ele falou, opa, dá para ir. Né? Para vocês que vinham ali, como vocês olharam para você que depois viu de fora, como foi essa trajetória? Né? E deu aquela vontadezinha, de assim, menino, eu queria estar lá. Quando eu saí do Guarani de Campinas em 82, era o mesmo time que tinha poucas peças que o Uberlândia trouxe para a equipe de 84. Eu vivi todos até o início, até o meio do ano de 82, eu estava aqui. Aí foi para o Guarani, quem eles contrataram no meu lugar foi o Zé Prates. O Uberlândia teve poucas mudanças, de 82 até 84. E quando eu encontrava com o Uberlândia, igual eu estava no Goiás, joguei em Curitiba, o Uberlândia chegou para jogar contra o Curitiba. Eu encontrei com o pessoal, né, lá no aeroporto, foi uma emoção muito grande. O Uberlândia ganhava os jogos pelo Campeonato Brasileiro, a torcida todinha lá na casa da minha mãe. O Uberlândia foi campeão, eles subiram, estavam lá na porta da casa da minha mãe, gritando, mais a sério e tal, essas coisas todas. Eu participei, tá? Da formação da equipe. E trouxe, quando eu estava no Goiás, eu estava sempre indo para o Santos em 84, o Pietro me chamou, mas você vem, você vai estar sempre indo para o Santos. Aí me perguntou como que é a forma de pagamento dos bichos lá no Goiás. Porque 50% da renda líquida. Em Goiás, lá em Goiânia, a gente lá o chicote na lá, são doentes. Lá o bicho pegava. Aí o Pietro pegou para o Mário Sérgio, vou fazer isso aqui no Uberlândia. Os caras ganharam dinheiro muito. O Uberlândia pegou uma consistência, foi campeão brasileiro e isso trouxe alegria para todo mundo. Que até hoje a gente é lembrado do Piara, do Uberlândia, campeão brasileiro de 84. É engraçado assim, ó. Meu pai é de Catalão, Goiás.
E ele conhece pouquíssimos jogadores de Berlândia. Você conhecia. Porque as duas paixões dele eram o craque de Catalão, que você jogou pelo Goiás, e a outra paixão deles era o Santos. Era santista doente. Então, assim, eu lembro dele falar bastante disso. Isso, fala um pouquinho. Você saiu aqui do Berlândia, foi pro Guarani e depois pro Goiás. Conta pra gente um pouquinho como é que foi sua carreira. No profissional, No profissional. Em 82, fiquei de 78 até 83 aqui no Berlândia. 82 fui para o Guarani de Campinas, voltei, fiquei aqui no meio do ano de 83 e fui para o Goiás. Fui campeão goiano, inclusive gol do título, ficamos em quarta equipe no Brasileiro de 84 e 85. Voltei para o Berlândia em 86, onde nós fomos vice-campeão mineiro, com, se não me engano, Atlético ou Cruzeiro. Foi na Vila Nova que você foi para a seleção? Não, a seleção mineira foi em 88. 88. Isso, nesse período de 86, estava aqui no Uberlândia, fomos vice-campeão mineiro, se não me engano, quer dizer, fomos junto com o Cruzeiro ou o Atlético. Em 86 permaneci, né, do meio do ano, fui o primeiro jogador do Uberlândia e do Uberaba. E em 87 eu voltei, aí eu fui para o Vila Nova em 88, e com o Vila Nova eu fui terceiro lugar no campeonato de seleções pelo Brasil, né, pelo Campeonato Brasileiro de Seleções. Em 88 fui terceiro artilheiro de Minas, pelo Vila Nova. E em 87 fiquei no Rio Branco de Andrade, inclusive levei o Zecão, o Bing, nós fizemos uma equipe, alguns jogadores de Berlândia estavam lá. Em 88 eu continuei lá, em 89 eu fui para o Rio Branco de Andradas e disputei em 90 pelo Campeonato Brasileiro pelo Valério de Itabira. Eu parei de uma proposta da Bélgica para Você parou muito jovem, né? Aí eu fazia 29 anos, 28 para 29 anos. Aí eu fiquei por aqui, mas a minha paixão sempre foi o Berlândia, isso eu sempre ia focar. Sempre teve jogo, sempre. Mas você me trouxe o gancho de uma coisa. Como é que vai jogar no Beraba? Naquela época ainda. É complicado. Porque a mesma coisa do cara sair do Atlético, a mesma coisa do cara sair do Atlético e pro Cruzeiro, ou vice-versa. Como é que foi essa história? Na época que a diretoria do Berlândia queria fazer essa negociação, eu não queria ir, porque eu sou o Berlândia. Eu sou o Uberaba. Na minha estreia no Uberaba eu fiz 2 gols contra o Cruzeiro. Mas eu não sentia a vontade. Aquele desejo de ir jogar lá. Não. Eu fui porque acho que precisava sair, né, para dar oportunidade para outros jogadores que o Uberlândia contratou na época. Eu fiz uma jogada, a técnica para vocês, você precisa jogar. E era uma época também que eu também queria jogar. Eles trouxeram aqui o Carlos Henrique, jogou do Flamengo, e eu não podia ficar no banco. Aí me convidaram. Pronto, a negociação o que foi bom para você a sua carreira toda? Então, o primeiro jogador de Berlândia a jogar pelo Uberaba Esporte. Não, mas eu falo assim. Isso aí sempre não vai pagar. Você não vai ter que pagar. Vou perguntar uma pergunta pro Júnior. Ô Júnior, eu sei que foi meia, né? Aquele meia. Qual o jogo assim, que você jogou? Eu já passei por isso, que eu ia jogar lá, às vezes meu pai ia. Tem algumas histórias assim, depois eu vou até contar. Minha família toda foi ver eu jogar contra o time do meu irmão. Pai, teve uma confusão lá. Qual aí eu, naquela pressão, porque meu pai foi ver a gente jogar. Dava aquele medo, vou errar, porque não, meu pai tá ali, aquela emoção. Como é que foi essa emoção? Você tá com seu pai na arquibancada vendo você jogar e aquela galera ali, pô, é o Júnior, filho do Mário César, né, cara? Conforme eu falei, né, sempre existiu esse peso por ser o filho do Mário César, mas conforme foi passando o tempo, meu pai, ele abdicava muito dessa carreira que ele estava tendo, então todos os treinos ele estava comigo, então aquilo passou a ser algo satisfatório para mim, então ver ele na arquibancada para mim começou a ser, não vou dizer normal, porque é normal
profissional desse nível para lá assistindo o filho, mas acaba que a gente se sente mais tranquilo. Porque o pai dava muitas dicas. Ele dava, ó, Muitas toca, não segura muito a bola, dá um E dois. naquela época lá, tem que demonstrar que o pai estava lá, né? Sim, Era uma também, responsabilidade grande, né? Então já- Porque naquela época o pai estava lá, o filho queria mostrar, né? Fez um gol pelo Uberlândia, campeonato, Taça BH, lá em Poços de Caldas. Poços de Caldas, Ah, sim. contra o América. América Mineiro, sim. Fez um gol lá, Nós mas a ganhamos de 1 a 0. torcida. Ganhamos de 1 a 0 com o gol meu, foi algo incrível, né? Fica marcado, né? Fica marcado. Júlia, agora vamos falar um pouquinho de time. Esse cara já jogou com umas lendas Mas aí. leve. Porque é lenda atual, né? Como que foi sua trajetória no futebol? Conforme eu falei, comecei muito cedo, né, no salão, que o sonho de ser jogador de futebol profissional. Então, passei pela TV, escolinhas aqui, muitas de Uberlândia. Quando teve essa oportunidade de ir para o São Paulo. Então, o São Paulo Futebol Clube, fiz vários amigos, né, tinha uma amizade ali com o Casimiro. Só um instante, o quarteto do São Paulo era quem? É isso aí, não ia chegar. Por que você treinou lá? Conta pra nós. Deu tapa na bola no lado de quem? Lá no centro lá de Cotia, né? Então no quarto era eu, o Casimiro, o Lucas, os Carlos. Então são os jogadores que a gente vê hoje na seleção brasileira e ter a oportunidade de estar do lado desses caras fantástico. Ter convivido, né, com os caras. É algo incrível. Então fica a amizade, fica as memórias Isso é top, hein? mas no São Paulo em si foi algo que realmente marcou. Foram muitos anos. Você jogou contra o melhor do Brasil de todos os tempos, Nós aí, tivemos de uns anos pra cá. uma semifinal contra o Neymar É. no Campeonato Paulista. Nossa, E caralho. era incrível como um menino novo já e toda a imprensa cercada lá. A com mídia ele. já tava em cima, né? Sim. Eu sou pão laranja pra ninguém. Você tá louco? Quem nunca jogou bola aqui só foi eu, que fui campeão no terrão ali, pronto, você tá Mas, louco. e aí eu quero trazer isso, né? A gente vê, quem chega num time de base do São Paulo à toa. Tem qualidade. Eu queria que você contasse o que aconteceu, por que eu vou trazer esse tema. Né? Aqui em Uberlândia, o que está acontecendo agora? Nosso time acabou de ser campeão do Sub-15. E novamente a gente está vendo o quê? As escolinhas de futebol do Uberlândia vai crescer. Já são muitas, né? Principalmente do lado social. Crescendo cada dia mais. Sempre tivemos a Putel, outros trabalhos sociais. Eu faço ali também junto com o Luan no Estrela Guia, conheço outros trabalhos também. Então, o sonho, eu vejo os meninos ali, desde novo, ali no Estrela Guia, o trabalho social que a gente faz nas escolinhas, o sonho de se tornar jogador de futebol. E cada vez mais, então, por exemplo, estou com um caso lá de um amigo que já tem 4, 5 pessoas abordando ele para contratá-lo, né? Tem 11 anos de idade. Nossa! Né? E aí, assim, queria que você contasse um pouco da sua história nesse sentido, até para servir de exemplo para jovens como esse e para os pais também estarem atentos, né, a isso. É um episódio que também me fez muito crescer de pensamento, de tudo. Quando eu voltei de São Paulo, eu tive a oportunidade de um empresário, né, que assistiu um treino meu do Uberlândia contra o profissional, falou que queria me levar para Portugal. Então nós vamos toda a papelada, a imprensa de Uberlândia fazendo entrevista no hotel para entender como seria isso. Então toda a documentação de Benfica, de Portugal e tudo mais. Então nós fizemos essa viagem, né? Fomos lá para Portugal e após um período lá em Lisboa, nós percebemos que na verdade o empresário era um empresário falso. Falsificou toda a documentação. Tanto que quando teve esse episódio, saiu até uma matéria no Fantástico desse cara, de outros jogadores que eles levaram para fora do Brasil. Procurado pela polícia. Sim, que teve esse episódio. Então, assim, igual eu digo, foi algo que realmente marcou a minha vida. Pode ser que tenha feito eu parar um pouco mais cedo de jogar futebol. Então, o que os meninos de hoje precisam entender é o seguinte: por mais que você tenha talento, por mais que você tenha a família, o apoio todo do lado, saiba as pessoas que estão à volta. Tente entender um pouco mais da vida profissional dessa pessoa que quer te levar para outros lugares, entenda um pouco como que funciona, mas não julgo minha família de jeito nenhum, porque a todo momento quiseram bem para mim. Foi algo Sempre apoiou, né? Exatamente, muito mesmo.
Então fica esse aprendizado e para as pessoas que são os meninos, né, da base, principalmente, a questão de um empresário é muito importante, muito, entendo que sim, mas entender muito bem a trajetória dessa pessoa, entender, vamos dizer, os casos de uso realmente foram pessoas que teve sucesso nessa vida profissional de futebol, realmente levaram meninos que vingou mesmo de fato. Então assim, é um aprendizado que só no dia a dia vai ter, mas que estou tendo essa oportunidade, né, de falar para esses meninos que estão assistindo o quão é importante ter esse apoio da família e entender essa questão desses empresários que existe hoje no meio do futebol. Importante. E para isso, gente, até eu trouxe isso porque hoje a CBF controla isso muito bem por meio da FIFA e CBF. Então, se você é um jovem, sonha com isso, garanta que ele é um cara credenciado na FIFA e na CBF. Eu acho que é o principal, né? Então, assim, eu trouxe esse tema, eu tenho visto cada vez mais jovens, e aqui em Uberlândia a gente tem muitos, né? Pessoas que levam 5 jovens, deixam lá em São Paulo, moram na casa que tem tanta gente, surge, né? E fica passando dificuldade. Então, prestar bastante atenção nisso, né? E aí eu entro um pouquinho mais, que eu queria entender de vocês, o Rei até trouxe esse tema, o trabalho rápido que, na minha visão, tem acontecido com a base do Uberlândia Esporte, né? Até eu falo que, tanto no profissional quanto na base, a gente tem visto resultados além do trabalho de 8 meses. A gente tem que lembrar que a gente está com 8 meses de SAF, certo? O que vocês veem de mais positivo e qual alerta que vocês dão para esse trabalho que está sendo feito pela SAF na base do Uberlândia, que já é campeão sub-15, né, nesses 8 meses? Eu queria falar sobre a base. O crescimento é o seguinte: Uberlândia e região tem vários. Se você for no bairro, você está bairro Martins, você encontra, no Canaã você encontra, por lá na Granada você encontra. Tem que lapidar esses meninos. Hoje, igual você falou aí, eu mesmo já levei pais pediam para levar. Eu levo meu filho, já levei para Cruzeiro, já levei para Guarani de Campinas, já levei para Goiás, já levei para Vila Nova de Goiânia, mas hoje está profissional. Estão se profissionalizando, vai ser igual você diz, você é fera. O homem é enciclopédia. É o seguinte, hoje você tem que ter um credenciamento, você tem que, sabe, para levar um menino daqui do Uberlândia Hoje tem para toda fora. uma preparação para você poder levar um cara. Tem uma parte burocrática muito grande. Isso é bom para evitar que esses falsos empresários, essas tirem a alegria do menino, como tirou dele de frustrar o jovem. E é uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: você, quando é criança, tem o sonho de ser jogador de futebol, dedique, mas a primeira coisa, nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar. Porque talvez não vingue, mas você formou um cidadão, você formou um homem. Então, isso eu tenho visto dentro do Uberlândia Esporte, na base, é um crescimento, é um apoio ali da diretoria, apoio de formando cidadãos. Sabe, apoio. Isso é importante, porque hoje as coisas ruins fora do campo estão muito grandes. E você trazer o menino para dentro do esporte, a educação dele já vai crescer de uma outra forma, vai ter uma base mais forte, né? E não vai ficar caindo lá, porque Não é só formação de atleta, cidadão de pessoas. Nem todos vão vingar. Outra coisa sobre a SAF, assim, para a gente que acompanha o Uberlândia há muito tempo, a gente sempre reclamou, principalmente, foi a primeira vez que eu já te vi em alguns lugares, mas é a primeira vez que eu converso pessoalmente contigo, mas eu sempre te vi ali, né, tipo, em contato com todos, com o Marinho, com outros, né, da sua geração. A gente sempre sentiu o desprezo que o Uberlândia tinha por esses jogadores que foram extremamente importantes, exatamente ali da década de 76 até 88, o tempo de ouro do Uberlândia, né, o futebol. Como você vê hoje o tratamento da SAF para com os ex-atletas?
Bem, eu já tive umas 2, 3 vezes com o Fábio, já tive conversando com ele tudo, e eu tenho visto também o seguinte, que a SAF, ela está apoiando, apoia os jogadores. É lógico que o que está acontecendo? O Uberlândia está num período que tem que olhar o lado profissional. Nós que já fomos jogadores, temos muita coisa a mostrar para o Uberlândia e ajudar também, entendeu? Eu fiquei muito feliz do Uberlândia ter convidado o Fernando, que sabe, já rodou o Brasil, já jogou fora, para trazer para a base. Você tem que criar um vínculo para que outras pessoas, outros ex-atletas, vá no campo, vai lá, dá uma palavra de incentivo, ou quando o menino está conversando, ou vai no vestiário do profissional, mostrar o que é o Uberlândia Esporte, porque o cara vem de fora, ele não sabe o que é o. Não sente aquele amor, aquele amor. Os jogadores indo lá, falando com eles, isso é muito importante também. Por exemplo, eu também concordo. Fora daqui de Uberlândia, eu não pago para entrar no campo, mas isso tem que ser determinado pela federação, se pode ou não. Eu tenho a maior alegria de chegar lá e pagar a minha entrada, sabe? Mas o que eu tenho certeza, se a SAF precisar de qualquer um desses ex-jogadores, nós estamos dispostos. E todos falam isso. Eu quero ver sua opinião também, Júnior. Mas o Ainer falou um negócio muito interessante aqui algumas semanas atrás, né? Eu falo assim, ele foi um jogador que foi profissional, foi pro amador e voltou pro profissional, que eu conheço de Uberlândia, que foi bem sucedido nessas transições e testes que vai. Ele mesmo falou, Pesa, eu estou disposto a ajudar o Uberlândia. Porque são pessoas que não precisam do Uberlândia, vamos dizer, financeiramente, é porque ama o Uberlândia. Sobre a SAF, qual que é a sua opinião aí? Principalmente, eu tenho a opinião que eles têm tratado com muito respeito a história do Uberlândia e aqueles que fazem parte dela. Muito, acho que o Fábio Mineiro já demonstrou isso também, então é um cara que está incentivando, está apoiando o time, está acreditando no time, né? Então, relacionado aos ex-atletas, acho que é muito importante porque os caras viveram isso mesmo, viveram que pessoas de Uberlândia sabem como é sentir essa torcida local aqui de Uberlândia. Então, até acho que campanhas de marketing fizeram com o Maurinho, acho que com o Moacir Goleiro, acho que teve uma campanha de marketing. Então, eu acho que isso é fundamental, trazer essas pessoas para próximo de Uberlândia. Eles trouxeram o Batista esses dias, né? E é um jogador, já mostra o nível e a mentalidade totalmente diferente da SAF. Enquanto a gente via outras diretorias que afastavam essas pessoas do Uberlândia e ninguém conseguia explicar por quê. Tem muito para falar de vocês dois na carreira, muita pergunta. Hoje eu não consigo não entrar no assunto do jogo de ontem. Agora é aquela hora que emoção, velho. Eu vou falar um negócio para você aqui. Nós estamos falando ali fora desse irresponsável que é esse Moacir. Né? Porque é uma irresponsabilidade que ele está fazendo. De dizer que a torcida do Uberlândia, que a diretoria do Uberlândia, ou seja, a cidade de Uberlândia foi hostil com o time, né, do CSA. Isso não é verdade. Agora a pressão ele vai receber, e é lógico. E aí assim, se chegar em alguém, eu digo, gente, é uma reportagem muito legal da Manchete Esportiva, é uma reportagem muito importante da Uberlândia Esporte, lá, os que sim, ali, que eles estão falando sobre isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo hostil. Apesar do hostil, quer dizer o quê? Né? Vem do latim inimigo, né? Ele demonstra hoje, no mundo que a gente vive, agressividade. E a partir do momento que a torcida deles entendem que eles talvez tenham sofrido essa hostilidade, interprete que foi agressividade, ou que nós olhamos eles como inimigo, vocês foram jogador de futebol, a gente sabe que não é inimigo, é adversário. Agora a pressão você vai sentir da torcida. E a torcida simplesmente calou a boca dele e colocou mais de 20 mil pessoas no estádio. E eu tenho certeza que então, ele vai classificar e não vai ser dúvida. E a gente sabe a dificuldade de jogar, até ali fora, né, a gente estava falando sobre isso, mas assim, eu estou exagerando para vocês que viveram dentro de campo de achar que isso é uma covardia, utilizar isso como ferramenta para estimular a torcida e até jogadores para o próximo jogo? Bem, como a gente estava conversando em off,
O que o Moacir quis com isso? Tirar o peso que ele perdeu. Ele veio convicto que ia ganhar ou empatar, entendeu? Para tirar o peso da cobrança disso aí e transferindo para a torcida. Porque o que acontece? Ele acha mal recebido do Uberlândia, os torcedores também. Não tem nada disso. Ao meu ver, eu acho que o Uberlândia deveria tomar um tipo de atitude, fazer chegar algumas imagens para a TV local lá também, para evitar essa. Hoje o futebol não tem esse machão mais, acabou. A educação hoje tem que existir. Dentro de campo eu tenho certeza que vai ser um jogo pegado. Eu concordo com você. Mas são quantas câmeras? Hoje o futebol é favorecido pelas câmeras. Se o cara agrediu o outro, logicamente tem lá. Fora. Olha, se você estiver chegando no aeroporto para pegar o ônibus, os torcedores vão cercar. Quantas vezes eu já vivi isso, é pedra dentro do ônibus, pressão em cima do outro, entendeu? Mas isso na compressão dele. Vamos. Eu acho que essa entrevista desse cara é para tirar o foco dele, porque eles perderam o jogo. Eu não tenho dúvida, eu tenho E a medo pressão da repercussão. imprensa lá, os caras. O que eu falo, o meu medo é a repercussão. Porque quando você usa o termo hostilidade hoje, ele está relacionado à violência. Para quem não conhece o que está escrito no dicionário, que é o inimigo, hostil, quer dizer, agressividade. E eles não foram, isso não aconteceu, o que teve foi pressão. A minha preocupação é só que os torcedores interpretem isso de forma equivocada. Eu acho que aquilo que o Moacir Uberlândia também deveria se pronunciar e eu acho que ele deveria se retratar. Deixa eu só mandar um recado aí pra galera que tá acompanhando a gente aí na Inferno Verde, da TV Canaã, mandando um abraço aí pro Mário, até parabenizando aí que o Mário, pai, foi sábio nas palavras aí. Obrigado, galera, que tá acompanhando a gente aí, esse projeto, né, que a gente tá fazendo aí, levando informação e resgatando essa alegria e falando do Verdão, né? Queria ouvir sua opinião sobre isso também, Ju. Eu acho que além de querer desfocar a derrota, que foi, criou-se um clima desnecessário. Acho que tinha tudo tem tudo, né, para ser um espetáculo maravilhoso, né, de jogo, de futebol, e criar esse clima é desnecessário. É igual vocês já comentaram, acho que a torcida já vai com esse clima de tratou mal lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui em casa. Eu acho que cria muito isso em casa. Eu escutei alguns torcedores dele falaram, em casa a gente conversa. Algo assim. Foi isso. Em casa a Tem gente uns comentários Os comentários, aqui nós vamos mostrar quem quer ser hostil, mais ou menos. Foi mesmo. Para mim, na minha opinião, eles querem achar alguém culpado por isso, pela derrota deles, entendeu? É igual o Mário falou, eu acho que o Uberlândia tem que divulgar um álbum, né? E outra, pedir a proteção total. Da chegada aí no conta, entendeu? E lá no campo também, porque aqui teve. Eles ficaram separados, não foram no meio da torcida do Uberlândia. Certo? E ninguém E outra, a segurança tem que ser total. Eu sei que o Uberlândia os jogadores vão estar tranquilos até chegar lá dentro do campo. Porque lá no campo não vai ter agressão. Eu acho que tem que ter o meio termo. A segurança para o Uberlândia Esporte no trajeto até o campo e na saída também. Porque aí você passa esses vídeos, para não gerar clima ruim, entendeu? Porque tem tudo para ser uma coisa legal, bonita. Vai ser estragado por isso? Eu creio que não. Eu creio que o Uberlândia vai tomar as providências também. Se der certo, vamos sair lá classificados. Se der certo. A fala do Moacir foi muito feliz, sabe? Eu acho que a imprensa... Eu acho que todas as falas dele, desde que definiu o desafio com o Uberlândia, foram felizes. Eu acho que a imprensa de Uberlândia deveria fazer uma entrevista com ele. Chama ele. Ele acho que não vai se negar. Entendeu? E esse repórter que falou mal daqui de Uberlândia, que foi mal recebido também, perguntar os termos, onde ele foi, entendeu? São os fatos,
Para não levar esse negócio de ruim pro campo. Eu acho que isso aí é mais jogada de marketing. Mas é uma jogada dele, brother. É que isso é mais fácil. Os estádios estão hoje, você inflama o torcedor. Ele pode usar. Mas, por exemplo, quando ele usou ali, por exemplo, que era uma média de torcida de 5 a 7. Claro que o Danilo, o marketing do Uberlândia, fez aquilo povoar a internet. Ele foi feliz a nosso favor. Só que ele não estava de tudo errado, porque a nossa média de público realmente era a que ele citou. Ele não imaginava que só agora o torcedor ia vir, que o torcedor. Porque normalmente, eu vou dar um exemplo. Eu nasci em Catalão, craque. Você já jogou muito contra o craque? Os caras são apaixonados pelo time do craque. Tá bem, tá ruim, está bem. Se classificou para a segunda fase do Goiânia, então você não entra no estádio. O Uberlândia não é assim. O Uberlândia tem que classificar para a segunda fase, tem que vir, tem que estar muito perto de chegar no objetivo para ele começar a ir, que é o torcedor que a gente fala que é o torcedor comum, né, do Uberlândia. E aí ele não sabia que a torcida era assim. E aí foi o que aconteceu. Quero só aproveitar aqui, tem perguntas, né, que foram feitas, mas agradecer em nome, que é o nosso patrocinador, aí em nome da Inferno Verde, agradecer a TV Inferno Verde, o Flávio Cierge, né, agradecer o Vandão Focus, né, conhece ali, né, Marcelo? O nosso amigo Lenir, da drogaria 13 de maio, e agradecer nosso amigo Pablo, lá da Telecar. Se você quer trocar seu carro, você procura ele ali, e com certeza você vai sair de lá com o negócio, ele não perde negócio. Isso, é. E qual que é a pergunta, Eva, que você tem? Primeiro, a gente tem vários elogios. Valdete, Alexandre, Viva o Mário Júnior. Lelo, esse jogou bem, hein? Val Artes e Decor. Na época do Mário, o Verdão era um timão. E o Mário jogava muito. Agora tem um legal aqui, hein? Acho que é Império Dor. Orgulho do meu pai e do meu irmão. Weber Silva. Juninho jogou muito bem, parabéns. Rodrigo, grande Mário, grande irmão de vida, prazer trabalhar com ele. Tem muitos, viu? Deixa eu pegar um aqui que eu acho que o Júnior vai saber quem que é. Ixi, virou, calma aí. Tiago Marra, vim pelo Mário Júnior, nosso chefe. O Mar conhece, Vai ganhar o medo. o Mar conhece. Já aproveitando rapidinho o Mário, o nome da sua empresa pra gente fazer esse merchan, porque a propaganda é a alma do negócio, né, pai? Primeiramente, eu gostaria que todos os empresários de Uberlândia estivessem atentos ao que vocês fazem, trouxesse patrocínio aqui Uma ajuda, né? E eu sou o seguinte, a minha empresa é de São Paulo. Eu sou representante deles aqui de São Paulo. Chama-se TTS Para-Choques, há 45 anos no mercado no Brasil. Nós estamos atingindo 8 países. Eu sou apenas um pequeno representante daqui do Que faz a diferença aí, né? Mas a gente faz uma diferença muito grande no mercado de para-choques. Tá aí, galera, pra A você nossa que tem pergunta seu carro aqui, aí. então, só um momento. Gostaria de saber do Mário qual a expectativa dele para o jogo no Rei Pelé. De 0 a 10, qual a chance do acesso para a Série C? Qual a chance do Belém na Série C? Eu acredito que 98,9% que ainda falta um jogo. E eu tenho certeza que o Belém vai passar para a Série C. E a nossa alegria já está voltando. Os torcedores estão voltando em campo, a confiança está voltando. Com certeza estaremos o ano que vem na Série C. Mário, chegou A última pergunta aqui, ó. Pergunta pra eles quem é o maior artilheiro da família. Isso, eu pergunto agora, vem aqui. Agora o polêmica tá Já na até cabeça. sabem quem perguntou. Os caras estão Pegando com você hoje. Eu tenho certeza que essa pergunta foi do meu irmão, o Thiago, que deve estar nos assistindo aí. É engraçado, né? 2 jogadores que chegaram até profissional, mas a gente brinca que o meu irmão foi o artilheiro da família. Ué, por que você não falou? Trazer trazido muito também, aí, pô. A galera da. Meu irmão foi Pô, uma pessoa também que... trazer o homem pra cá com a gente. Ele sacou você, quiser. Mandou uma boleiragem aí. Essa resposta eu vou pedir para os torcedores do Uberlândia. Não, mas é jogador. Aí não tem jeito, a
Tem que perguntar pro torcedor do Berlândia, vai dar ruim, Thiago. Agora para outra pergunta do Rodrigo. Pergunta quais são os times de coração. Eu sei, eu vou responder, porque eu sei dos dois. Sabe? Eu sei, eu faço. Meu time do coração é o Uberlândia, mas já torci pro Corinthians, já torci pro Vasco, já torci É isso aí, ô mestre, não. Aí não, hein? Aí deve ser Eu o vou ter que Vasco. mandar aqui, mas eu não tô sendo Até onde eu sei, você era vascaíno. Sim. Você pode fazer. Rapaz, acabou de morar no Ceará. Aí Lá não. não tem ninguém que não torça para dois times. Acho que é porque antigamente não parecia. Tirei a Bahia também. Deles, né? Então lá no Nordeste todo mundo tem dois times. Dois times lá. Então, ele é Ceará e Flamengo, ou Ceará e Corinthians, ou ele é Fortaleza e coisa. Lá todo mundo tem dois times. Então assim, o que eu sabia é que você é do Vasco. E você, meu xará? Não derrubo não, mas no coração tem o Uberlândia, aí tem um espaço pro Vasco. Foi um pedaço maior do Berlândia. Não, sempre. E o seu, Jô? Eu também aprendi a amar muito o Uberlândia Esporte Clube, né? Por ser da cidade, por jogar no Uberlândia, mas quando a gente fala de coração, realmente é o time que eu também joguei, que é o São Paulo Futebol Clube, que é o time de influência também do meu irmão desde novo. Eu aprendi a amar muito esse clube, mas o Uberlândia, sem dúvida, tem um espaço no coração também. Eu vou te fazer a pergunta que esses dias me fizeram essa pergunta bem direitinho, né? E perguntar assim, mas e aí, você é tão envolvido com o Uberlândia, torcedor doente do Uberlândia, e eu sou doente, torcedor de São Paulo também. E um dia que jogar São Paulo e Uberlândia? Meia camisa. Vamos fazer uma camisa ao E o lado. Corinthians? Essa pergunta pra O mim. Corinthians, a gente pula a pergunta. Hoje se jogar, por exemplo, hoje, entre Uberlândia e Vasco, por exemplo, eu vou torcer pro Uberlândia. Entendeu? Agora, se eu estivesse jogando, eu ia pra cima do Vasco. Aí, jogador mesmo. Mandou aqui dois passes. Tem pergunta aí também? Tem mais perguntas aí? Tem aí, pô? Não, aqui já. Então vamos voltar ali pro jogo. Assim, eu queria só ter dado esse recado do Moacir, eu achei importante falar. Eu acho que tem que ter uma ação do nosso lado, né? Então, principalmente o marketing do Berlândia. Quem sou eu para dar conselho para o marketing do Berlândia? Mas é a visão que eu tenho. Mas falando um pouco sobre o jogo, né? O que vocês acharam desse jogo? O que foi o ponto mais positivo do Berlândia e o que nós precisamos melhorar para jogar lá? Bem, eu vi no jogo, os primeiros 15 minutos, o Uberlândia adiantou a marcação, forçou o erro da equipe do CSA, os zagueiros deles, o meio-campo já começou a errar passe. Ali eu acreditei, mas o Uberlândia não estava chegando com força total no ataque. O Uberlândia não estava. Eles seguraram também. Eles estudaram muito nos primeiros Estava um minutos. jogo muito estudado, onde, por exemplo, o Uberlândia depois ele passou a marcar no meio do campo. Eu entendi que ele passou a marcar no meio do campo para quê? Para contra-atacar, Trazer os caras. Eu também acho que foi isso também. Aí o Uberlândia teve poucas finalizações no primeiro tempo. Eles também eles foram crescendo no jogo com isso. Mas no segundo tempo o Uberlândia começou da mesma forma, mas depois começou a se soltar e conseguiu fazer o gol, poderia ter feito. Houve erros de passe, precipitação, essas coisas todas, mas é normal. O Danilo ele estuda muito a outra equipe, entendeu? Eu acho que a nossa defesa também foi muito boa, né? Conseguiu anular o Bem Rian, consistente. deu conta deles, né? Que é o artilheiro do campeonato. O Rian não jogou, né? Eu assisti os Acho que a outros jogos defesa foi dele. muito bem. Ele é muito bom. Trazer isso Muito rápido, né? Não, e ele é mortal. Se ele sair, ele dentro da área, ele é mortal. É o artilheiro da Série D. 18 jogos, 11 gols. Né? E ele, se tiver a oportunidade, ele não costuma errar. Né? Eu acho Outro que interessante. ponto forte também foi a modificação do Danilo. Ele sacou os 3 atacantes e colocou mais força. É engraçado que dessa vez ele só substitui para dar gás, né? Isso, e o meio também começou a monitorar, Sair mais sair, do jogo, né? começou um Verdade. pouquinho para correr. Quando o Danilo chegou, eu, o Rincon, o Pretinho aqui, a gente falava muito sobre o Danilo. Era uma posição que estava meio carente A ali. gente falava muito isso, porque assim, a gente tinha o Tomás Vasco, ninguém discutia,
Nós simplesmente é um jogador de Série B, que joga em qualquer time da Série B. Tinha o Calazans ali chegando e tudo mais, mas nós tínhamos uma transição muito lenta, quando eu saía da primeira linha para a última linha ali. E ontem eu estava prestando atenção numa coisa nova, que o Danilo, dentro do jogo, ele muda taticamente, mesmo voltando. Ele defensivamente está jogando no 4-4-2, e quando nós estamos com a bola, ele vira um 4-3-3. Então, olha isso. E isso fez com que nossa transição ficasse mais rápida. Ontem a gente não conseguiu, por quê? Eu falo que eu acredito que a gente vença o jogo lá fora. E eu não estou falando com coração de torcedor, não. Porque o Uberlândia ele joga de forma reativa para funcionar bem isso. Porque ele parece estar um time defensivo, observando, mas na hora que ele pega a bola, a transição é rápida, e mais objetiva ali, com 3 jogadores na frente e mais 3 de trás, né, acompanhando ali. Eu acho que só o defeito que a gente tem, quando eu falo que a gente precisa melhorar, é a segunda bola, que muitas vezes a segunda bola não é nossa. Entendeu? Estou falando bobagem, eu gosto só de assistir. Eu gosto de estudar, homem é professor, homem é treinador, ele fica taticamente ali só olhando. O rebote do que o Uberlândia proporciona ao outro, sempre cai no pé dos caras, sabe? Sempre ou os volantes estão abertos, os dois blocos chegam muito próximo. E é aquela bola quando cai na linha, que ele vira um 3-3, chegou aí. Né? E uma coisa que eu esqueci, gente, todas as semanas a gente, e eu não deveria ter esquecido de falar isso. O Flamengo chegou, eu lembrei. Nós vemos pedindo o quê? Torcida. E a galera. Então, tama. A galera chegou, hein? Chegou. Acho que nunca mais vai falar pra gente de jogar no evento. É possível. Muito top. Né? Eu gosto dos temas potentes, sei lá. Eu acho que nunca mais vai falar de jogar no Flamengo. Eu já falei isso pro Fábio também. É um retrocesso deixar o Parque Sabiá para jogar, por exemplo, Ailton Góes. O Uberlândia tem que aprender a jogar lá. Verdade. Jogando no Parque Sabiá. Nós temos uma estrutura. Você acha que os caras que vêm de fora sabem jogar no Parque Sabiá? Não sabem. Por exemplo, aí o CSL e os caras caindo lá, dando cãibra, não. Que é molhar o campo. Olhar, Você quer um time mais esperto que o Corinthians? Corinthians faz isso. Molhar o campo, vai lá para ficar chuteiro. Então, se eu fosse aqui, eu molhava mais do lado onde o cara ficar mais para lá, hein? Molhar mais. Isso não é proibido. E a bola fica mais rápida. Fica mais rápida. Por isso que o Uberlândia aprenda a jogar no Parque Sabiá e pronto, nós vamos. E retrocesso, voltar a jogar em Ailton Góes, a torcida vai estar perto. E eu não vim nesse tema porque assim, é uma coisa que a gente vinha pedindo. A gente já vinha na expectativa, a gente já esperava um público como esse nas oitavas, né? Quando jogamos com a Portuguesa, e a gente acabou não vendo esse público, o público aumentou, mas não o que se imaginava. Então, assim, parabéns, torcedor. E outra coisa, assim, queira ou não queira, só porque eu ouvi falar, algumas pessoas comentaram comigo. Aonde tem 20 mil pessoas, vai ter problemas. É fácil. É natural. E assim, e todos foram contidos da forma que deveria e resolvidos da forma que deveria. Porque eu ouvi agora no domingo, no sábado, aí, ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto de muitos casos dessa. Não, isso aqui foi um caso isolado, foi resolvido e rapidamente foi resolvido ali. Então, assim, parabéns para a torcida do Uberlândia, fez um show, né? A Inferno Verde foi top. Nesse jogo, né? Junto ali com o Uberlocos, né? Ali com o pessoal, o presidente chegou aí, presidente. O homem tá aí, o homem tá na casa aí. Então, assim, ele junto. O homem completou 50 aí, o homem tá na casa. Torcidas, muitos traz o pé na cadeira e traz o homem aí. E a galera foi junto em vários momentos. Parabéns aí. Só falar uma coisa aqui. Sabe por que foi mesmo? Por que a torcida do Uberlândia também não estava comparecendo? Estacionamento
Teve essa polêmica também. Entendeu? Aí, quando resolveu isso, porque é o seguinte, o torcedor do Uberlândia é tão torcedor que ele quer pôr seu carro lá perto, ele quer estar junto, lá junto. Aí começou a aparecer. Isso é verdade, porque o Geraldo todo teve aqui há 2 semanas, ele falou, Pés, eu estava indo para o estádio. Quando eu cheguei lá e vi o estacionamento fechado, o que eu fiz? E tentei estacionar próximo, não tinha lugar próximo para estacionar. Eu rapidamente voltei para minha casa e assisti o jogo para minha casa, porque ia parar muito longe. Então, assim, isso também foi uma coisa. E agradecer até para quem trabalhou muito aí, né? Os bastidores para conseguir essa liberação. Júnior, seja bem-vindo, nosso presidente aí, que esse final de ano. Rapaz, eu tenho que agradecer, eu já estava assistindo, vocês dias, desculpa, eu estava correndo atrás, estava no programa do Lara também, Papo de Botequim, correndo atrás de uma verba para a gente estar indo para Maceió. Quero agradecer a presença de vocês aí, na TV Inferno Verde, TV Canaã, dando essa oportunidade de saber um pouquinho da história, né? De pessoas tão importantes como vocês. Eu estava assistindo dentro do carro, aí eu parei, voltei e fui assistir. Então, obrigado pela presença de vocês, que Deus possa estar abençoando aí, né? E sobre o estacionamento, o que aconteceu para o estacionamento ser proibido? Foi o primeiro jogo que eu fiz. Não tinha aquela pintura, então os carros chegavam ali e paravam de qualquer jeito. A ambulância chegou 1 hora para entrar para dentro do estádio e não tinha como entrar. Aí a polícia, a partir do segundo, fechou tudo, né? Só que você trabalhar e falar com a polícia, tem uns estudos deles que apresentou para nós, que aquela parte toda tinha que ficar fechada, nananana. Só que aí todo mundo começou a brigar, entre aspas, né? E pedir onde que foi agora que eles conseguiram liberar lá, onde teve acesso pelo menos próximo lá, né? Que era para os cadeirantes e para os idosos. E abriu o estacionamento no fundo, do lado ali do Sabiazinho. Que isso ajudou muito, porque os carros estavam ficando todos no Santa Mônica, então eles tinham que estar descendo tudo ali, fica longe para algumas pessoas, né? Mas graças a Deus deu certo. Eu achei que ficou muito bom. Ficou uma coisa organizada, porque até então os torcedores não entendiam o porquê. E o bom que juntou 2, né? Porque o estacionamento ficou bom e o Uberlândia ganha, porque se o Uberlândia tivesse perdido também, aí ia ficar ruim. Presidente, já aproveitando aqui o ensejo, parabéns, né? Que Deus abençoe a sua vida. Final de semana aí, muita correria, seu aniversário. E eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse programa, estar fazendo parte aí também da Inferno Verde. Não volto mais para a Bahia e ter o senhor como meu amigo, o Beto aí, todo mundo, o Mário aí, um prazer imenso. Primeira vez que eu fiz entrevista com um homem que você viu, e hoje, mais uma vez aqui com a gente. Então, parabéns e Deus possa continuar ele abençoando e estamos juntos aí. Eu que agradeço, eu quero agradecer a todo mundo aí que teve um tempinho também, quinta-feira aí de mandar uma mensagem. É meio século, né, cara? 50 anos. O senhor já passou por isso, né? Eu falei pro meu pai que o senhor estava vindo aqui hoje, ele achou bom demais. Então, assim, a gente fica feliz por estar recebendo várias homenagens e principalmente da nossa família, né? Família Inferno Verde. Então, quero agradecer a todo mundo aí, que Deus possa estar abençoando, Nossa Senhora possa estar cobrindo o seu manto sagrado, a vida de todo mundo aí. E obrigado por tudo vocês aí. Gente, fica à vontade aí que eu cheguei, mas vocês podem pedir um papo. Seu pai falou sobre o jogo, eu queria ver sua opinião. O jogo acho que foi muito bom. Assim, eu acho que o Uberlândia tem tudo para classificar na volta lá, cara. Então, olhando para esse jogo ali do sábado, eu acho que foi um jogo realmente muito truncado. Mas a partir do momento ali que o Tomás Bastos teve assim, a liberdade de ter uma jogada. É a lei do ex, né? A lei do ex, nossa. A lei do ex. Cadê o nosso parceiro? Nosso parceiro Ferrugem também, senta aqui uma aí na live aqui, vem pra cá, vem dar uma moral aqui pra nós aqui. Aqui é resenha, aqui é a casa da galera. E nós gostamos disso aí, essa resenha não tem preço. É só gratidão mesmo. O mestre Mário aí, irmão. Sabia que eu nunca tive a lei do ex? Eu ia não deixar pra jogar com Não deixava. Não deixava, não. Você já teve a lei do ex? Não, também não. O que vocês acreditam que a gente precisa melhorar ou adequar para o jogo lá? Como eu vejo o seguinte, o Uberlândia vai jogar lá com muita segurança. Como você mesmo disse, o Uberlândia fora está jogando melhor pelas características da montagem do esquema do Danilo. Isso faz com que o adversário vá em cima
E A gente sai no contra-ataque. uma hora ou outra o Berlândia vai sair e vai conseguir fazer o gol. Aproveitar as oportunidades que tiver, certo? Isso é o principal. Você mina. Se você está sendo atacado, você faz logo de cara um golzinho ali, mano, cabecinha dos outros, não abre o time. E o meu ver também é o seguinte, o Berlândia ser um pouco mais inteligente, com a bola nos pés do Bastos, entendeu? Que ele põe a bola onde ele A quer. posição que você deu aquele tapa aí, Ele então você põe a sabe. bola onde ele quer. Eu acho que o Ele é Danilo um é muito jogador sábio, muito né? habilidoso, Vai saber armar o time. ele é um jogador inteligente, ele tem condições de chegar lá e a responsabilidade hoje é minha. Não só ele, mas ele é o cabeça do time. Ele é o cabeça pensante. E marcar bem mesmo. Não ficar muito só defensivamente. Saber jogar no olho dos caras. E você, Júlio, o que você acha que você adaptaria ou faria diferente? Acho que basicamente é isso que realmente meu pai falou. Acho que o nosso treinador, acho que ele é muito sábio, um cara muito inteligente, ele que vai saber armar o time para que a gente saia, né, com um resultado positivo lá. Eu acho que o Berlândia tem tudo para sair com resultado positivo lá. Aproveitar as brechas. Acho que a partir do momento ali que, com certeza, eles vão provavelmente se lançar muito ali pro ataque. Então o Berlândia vai ter as oportunidades de matar o jogo. A gente brinca no futebol, matou o jogo, fechou a casa. Não deixar a bola Só chegar balanço. longe. Rapaz, hoje eu tava lá vendo as notícias, né? Os jogos, eu sempre gosto assim, eu vou passar por outro. E eu tava pensando, esse jogo eu fico lá pensando no jogo, né? O bom é porque assim, ó, eu acho que o pior jogo individual de pelo menos 8 jogadores do Berlândia foi lá em São Paulo. O Berlândia não foi mal taticamente. Individualmente o Berlândia estava mal no jogo que a gente perdeu para o Português lá de 1 a 0. Diz nas nossas superstições do futebol, todo jogador tem um jogo campeonato que faz mal. São 8 de fevereiro na minha cabeça. Então não vai jogar mal lá. Mas brincadeiras à parte, talvez seja uma questão que na minha cabeça o Danilo precisa trabalhar muito bem, que é o psicológico do time. Tá? Ontem eu vi precipitação em passes. Porque antes e depois. Porque eles não tinham visto ainda aquele estádio daquele jeito. E era uma coisa que eles sentiam, e o Danilo vinha falando com eles. Eu não sei, a gente vai jogar no profissional, mas todo mundo sente, né, mano? Você pode estar em fim de carreira com o cara, não vai falar que Aquele friozinho na barriga. Não dói a barriga. O texto que você está citando eu também achei, entendeu? Muitas bolas fáceis, de fazer o cruzamento errava fácil, o jogador corria, enviava a bola e enviava errado. Então isso aí tudo é emoção. Aquela energia, aquela atmosfera, querer fazer, querer acertar, porque todo mundo estava torcendo, vibrando, ou alguma jogada errada, vaiando, essas coisas todas. Mas vaias eu ouvi pouco, muito pouco. E a partir do momento que você mesmo disse aí agora, que o Berlândia saber aproveitar o psicológico do cara, manda muito. Manda muito. Ele não vai entender que é errado. E tá todo mundo falando do gol do Tomás, mas assim, queria dar um elogio pro menino lá que entrou com 18, sumiu o nome dele agora. Que inteligência que ele teve. No que ele virou e procurou o vazio. Porque você estava com o corredor ocupado, o mais prático era o quê? Você fazer o 1-2 ou pisar nela e dar para trás. Ele não. Ele fez a jogada. Ele virou o corpo na hora que ele olhou. Jogada pro A time. luta inteira, toma, Tomás. Jogou pro Um time. buraco enorme pro E a Tomás. defesa toda postada aberta. E isso, esperando ali do lado direito dele, do lado direito. E aquela virada dele ali, ele abriu o lado esquerdo e o Tomás teve toda aquela liberdade lá. Me desculpa, gente, o menino que entrou lá, o Moreno, não sei o que, esqueci. Vou olhar o nome dele. Mas que jogada que ele fez, assim, a gente tem falado muito do Tomás ter feito o gol, que é o craque do time, mas eu achei muito inteligente a jogada do. Vou olhar o nome dele aqui agora, eu vou relembrar. Mas eu vou falar uma coisa aí que eu acho que tem que ser bem observado, né? Porque os outros jogos do Berlândia, o Berlândia venceu a oportunidade de 2 a 0, o Escolano lá já foi diferente do jogo. Entrou em outra. E outro cliente. Em vista dos outros que jogou aí, foi bem diferente.
Então eu tô com Ô, velho, eu gosto de fazer essa pergunta para ele todo o programa, que nós temos a resenha do dominó. O dominó do Uberlândia encaixou. Você acha que... o Davi lá pôs o dominó certinho da pedra. Aí sim, Deus quiser, o Verdão rumo à Série C. Ó, Roger Modesto. Roger Modesto. Mas agora é igual o Mauro Santos falou. O Roger tem que ser trabalhado, porque os dois lá eu vou falar uma coisa. em São Paulo lá. Vou fazer essa pergunta para você, João. O que você acha sobre a evolução da defesa do Uberlândia Esporte? Acho que é nítido, né? Acho que é muito nítido. Foi um acerto muito grande ali. Então a gente percebeu isso no último jogo. Então, eu estava falando sobre a questão do ponta dele, né? Do Ian, né? Acho que é nítida a evolução muito dessa bem. Sim, parece que estavam bem seguros ali atrás. Então conseguiu anular o artilheiro do campeonato. Então é nítida essa evolução da zaga. O Belândia não ficou marcando em linha. Sempre tinha uma sobra. Mesmo hora quando o menino fazia o facão, que ele saía da ponta esquerda para a direita ou para a meia direita, tinha uma sobra. E o volante do Uberlândia, ele estava enfiado entre os zagueiros. Entendeu? O Fumaça, agora eu posso dizer que eu sou amigo dele, porque eu fiquei amigo dele mesmo agora. Então assim, gente, mas o Fumaça também dá uma consistência para aquela defesa que para mim é surreal. Tá bem fisicamente. Cara, Tá tá bem bem. na frente do zagueiro. Eu acho que ele é o tipo de jogador para jogar como primeiro volante, jogar em qualquer time. Eu acho a consistência do jogo dele também é muito grande. Eu fiz a defesa, mas eu gosto de falar muito, o pessoal critica e tem criticado muito o Kaique. Né? Ele errou um gol muito fácil em São Paulo, e eu não minto, eu sou um admirador de futebol dele, acho que ele joga e ele é voluntarioso pro time, ele puxa e tem as aberturas, mas eu concordo que é o segundo jogo que eu vejo do Kaique muito mal. Mal mesmo. Ele recebeu o quê? Umas 5 bolas. Eu creio que é o seguinte, o esquema do Danilo, o Kaique é definidor. Ele leva o zagueiro para um lado, leva para o outro, para sobrar os espaços para os dois pontas do Uberlândia, são rápidos. É o cara que chama. Então o Uberlândia não trabalha muito para que ele finalize. Quase, para mim, ele pegou acho que 5 vezes na bola, sabe? Mas eu acho que o Danilo sabe o esquema. Olha, e dessa vez o que ele falou, eu não falei primeiro. Ele não ia falar que eu tinha. Ia falar? Isso é porque eu falei, é porque é o que eu falo dele. Né? Eu falo muito isso. O Kaique hoje ele se sacrifica pelo time. Mas para quem não, eu costumo dizer assim, ó, que existe um torcedor acho que gosta do futebol e assiste que lê tudo que existe no futebol, e existe o torcedor da bola. Que é o que? Onde a bola está, é onde o cara não tem certo nem errado. Nós é porque nós é doido, gosta de ficar vendo essas coisas. Eu falo muito isso, ele sacrifica muito. O que eu percebo assim, que ele puxa, a avenida que fica por Calazans, Paléu, para Tomás, é ele que puxa a marcação. Né? Então é ele que faz isso. Ontem isso foi demonstrado o quê? Tanto que o menino que entrou fez o mesmo papel dele, puxou, porque ele puxou aqui o corredor estava todo ocupado, o Botesto virou, falou, opa, olha essa avenida aqui, toma, Tomás. E ele tentou naquela liberdade de bater para a bola. E assim, e é incrível, a bola também para ele não está entrando. Porque eu falei, eu estava no rumo dele assim, ó, no gol que ele errou contra a Portuguesa. O mais fácil era só dar aquela chapada, sabe? Aquela só encostar nela, vai bater e cair no gol. Ele ajeitou o corpo para. Mas sabe por que acontece? Porque você fica com falta de bola. Se vai mais bola nele, ele estaria mais inteiro, mais dentro do jogo. O 9 hoje no Brasil que os times jogam a favor dele. Eu acho que não ia, né? Isso, Pedro, o Flamengo joga em função ao 9. Certo? Mas você pode ver que a maioria hoje, o centroavante está sacrificado pelos esquemas de jogo. A outra coisa que eu gosto dele, ele organiza a marcação-pressão. Tanto é que depois da saída dele, a nossa marcação-pressão não foi boa.
Mas como o time do CSA falou, opa, deixa eu sossegar, né? Porque eles tiveram um bom início do tempo. Sim. Tiveram que fazer Deu gol, pressão, foi mesmo. né? Mas depois eles deram uma sossegada. No jogo de sábado também eu senti o seguinte, muitas vezes o Bernardo saiu no contra-ataque, o time estava todo atrás, Tudo atrás. o jogador estava esperando para poder chegar mais alguém. Como o campo é grande, Aí talvez pode ter sido isso também, a dificuldade de sair da defesa para chegar lá junto com o Kaique. Precisa que mais dar uma forçada mais perto dele lá, porque a maioria dos campos hoje são menores, aí você tem que abrir para fazer a jogada. E é engraçado porque o Uberlândia ele está acostumando a jogar aqui. Vou te explicar por quê. Outra coisa que eu achei que eles não conseguiram jogar bem individualmente lá em São Paulo, porque o campo do Canidé, você vai fazer. Já jogou. É desse tamanhozinho. E você percebia que tinha hora que era força demais, ou esperava um espaço que não existia a bola, escanteio, ia para fora. Entendeu? Então assim, aí você via que tinha dois jogadores às vezes ocupando os mesmos espaços. E na minha visão, isso geralmente é quando você está jogando em campos mais amplos, na hora que você joga num campo menor, você perde a referência. Se você jogar no campo menor é muito mais fácil você destruir do que construir. É verdade. E uma coisa interessante assim, que a gente não percebe, o Uberlândia faz muito gols de bola aérea. E os últimos 2 jogos nós cruzamos poucas bolas na área. Eu te falei, tá chegando muito pouca bola no norte. Poucas. E na hora que chegou, eu estava meio desatento. Tava no- Não é tá naquele desatento, não é a pique do palavra jogo, né? desatento. É que você tem que estar ligado na bola. Toda hora. E o camisa 9 é o cara que tem que estar ligado. A bola cai no pé desse time. De oportunidade. E atacante bebe de gol, né? Mas Tem que ter fome em gol. O jogo ele faz. vai dar certo. Eu também acredito. E quando ele chegou, eu fiquei assim, o Petro sempre defendeu, eu falei, não, mas aí depois a gente foi assistindo, realmente é um bom jogador. Um dia eu ia bom ser jogador. todo o estado, sempre foi o peso, não foi porque ele esteve aqui. Foi. Um bom jogador. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô mais paçoca, hein, bicho? Então assim, eu vejo muito isso. Mas chegou um atacante agora, eu gosto sempre que chega, esse menino novo que chegou aqui, né, o Rafael Tomás, né? Rafael Tomás. E o cara bom. ele estava numa boa fase no clube que ele estava e veio agora. E eu acho que um pouco, tem características totalmente diferentes. O menino que entrou no lugar dele até que não, que eu esqueci ontem, na sala do lugar dele, mas esse não, é totalmente diferente. É um atacante mais semelhante até o atacante do CSA, né? Que é o Ian. É aquele que corta sua cama, isso, tem velocidade. A galera que tá assistindo aí, se deixar aqui, rapaz, nós fica aqui, vamos embora aqui, porque é muito bom. Agradecer nossos patrocinadores. E já vamos mandar aquele bolão que a gente faz aqui todo jogo, aquele palpite. E eu vou printar o palpite que eu falei no último programa que eu vi. Né? Lá na porta do estádio, você me perguntou quanto é. Foi. Você falou 2. 1-0 ou 2-1. Eu tenho um vídeo gravado, foi mesmo. Depois nós vamos olhar. Procura o VAR. Verdade, ele falou mesmo. Procura o VAR. Vamos procurar o VAR. O homem mandou o palpite aí. Eu já vou começar com o meu palpite. Vai ser 0-0 e nós vamos classificar. 1-0 Verdão. Eu acredito, 1-0, Verdão. Um gol do Kaique. Boa. Velho, e aí? 1-0 gol do Kaique. E eu vou postar, vai ser 0-0. Aí é meu parceiro. E o seu Nicolas, seu palpite? Eu vou de 2-1. Nossa senhora. Eu vou de Tá aqui 2-1. nem um pretinho aí. Eu vou explicar. Negócio de sofrer, pô. Não pagou não. Se o Moacir demonstrar em campo o que ele tem demonstrado fora de campo, ele não acredita que ele vai sair pro Uberlândia. Ele não acredita. Essa é a minha visão. E eu acho que ele vai vir com tudo pra cima do Vai vir Uberlândia. pra cima. E é o jogo que o Uberlândia gosta. Ele é Nosso reativo. contra-ataque é rápido, né? Ele é muito reativo. Se ele vier com muita fome, e a portuguesa fez isso lá. Foi. A portuguesa fez isso lá. Eu tinha assistido o jogo da Portuguesa um sábado antes do Bernardo jogar o primeiro jogo com eles. Vai dar o Bernardo. Vai. Rapaz, a portuguesa Meu Deus, procurava Deus. laterais. A portuguesa procurava laterais.
Quando ela chegava naquela última linha do campo, ela cruzava. Ela nem tentava muito penetrar na área do passava, não é. Então assim, e eles não vieram. Agora não. Até porque o time do CSA tem características diferentes. Você tem, eu acho, um Leão fantástico, tem outro menino no meio de campo lá também que é muito bom. Tem um jogo de transição que eles não conseguiram fazer contra o Uberlândia. E por que eu estou confiando? Eu estou confiando muito na zaga do Uberlândia lá. Jogou bem. Que vem jogando muito bem. Lembro que o gol que a gente tomou contra a Portuguesa foi uma fatalidade, o cara dobrou ali, né? E aí acabou que no que o Tomás veio fazer a cobertura, o cara não é. Você sabe, se colocasse você para ele cortar uma bola lá atrás do seu tempo, não espera que você fazia. E aí o Tomás chegou atrás, porque no que a gente dobrou, o cara chegou e tinha linha para passe ainda. Foi na dobra que a gente fez ali. E eu acho que isso não vai acontecer de novo. Eu acho que nunca mais o cara vai enfiar uma bola numa linha daquela forma. E ele vai vir para cima. E por que 2-1? Porque o Uberlândia tem percebido também que sempre que ele está numa condição de conforto, tem que se concentrar. Tem sentido. Então assim, eu acredito que vai ser... Seu palpite 2-1. Meu palpite é 2-1. Aqui eu esperava um 3-0, não acertei o bolão. Deixa eu só aproveitar aqui, agradecer em 9, o Vandão Fotos, né, quero agradecer também lá a Drogaria 13 de Maio e o meu amigo Pablo lá da Telas Car. Você precisa trocar e realizar seu sonho, troca o carro lá com ele, tá? Ele sempre vai ter um bom negócio, um homem não perde negócio. Eu tenho feito sempre aquela pergunta, Ricon, que é o seguinte: se você tivesse um vestiário hoje, e hoje fosse o jogo do Uberlândia contra o CSA, o que você falaria para os jogadores? Primeira coisa, concentração. Nunca achar que o resultado está ganho. Marcação. Inteligência para jogar um jogo. Para mim é final. Verdade. Saber jogar um jogo. Entendeu? E você, pai? Eu acho que é isso, é passar confiança para os jogadores, fazer eles entenderem que é possível, que eles já estão lá, não é por acaso, então eles têm a competência de fazer um bom jogo. Então eu acho que o principal é passar confiança para que eles acreditem em si mesmo, né? É isso aí. Então a gente quer finalizar, né? Só agradecer a galera, todos os nossos patrocinadores, a galera que dá moral para esse projeto. E a intenção é essa, é levar alegria, falar do Verdão, fazer aquela resenha pra galera. E eu vou dizer, eu não volto mais pra Bahia. E o Verdão vai subir pra Série C. Fábio Mineiro tá indo na igreja. Deus tá abençoando. Tamo junto e obrigado a todo mundo aí que acompanhou aí. Gente, é isso, obrigado aí. Muito bom falar com vocês. Desculpa eu passar o horário. Se deixar, nós tínhamos muito mais coisa para perguntar de vocês. Tem muita coisa mais do Grande para falar. Mas agradecer a todo mundo aí, um abraço. E semana que vem. Aqui. E vou falar um negócio pra vocês. Super que eu vou vir de cabelo verde. Vamos mandar. Vou vir de cabelo já verde. pode falar pra nega, já comprar a tinta, porque não vai semana que vem, vou vir de cabelo verde aqui. Pra gente comer. Você vem comigo, Fernando? Cabelo verde? Nós vamos vir de cabelo verde, porque é algo que a gente espera, sonha há muito tempo. E a gente vai alcançar essa semana. Boa sorte, boa semana pra todo mundo aí. Fica com Deus. Mário, obrigado, Júnior. Grêmio, obrigado a todo mundo. Até a semana que vem, resenha da bola. Tudo sobre o Verdão, garotinho. Bora, Verdão. Resenha boa.